Boa tarde, queridos amigos, queridos seguidores do canal ACP. Matemática é aqui. Com vocês, Antônio Carlos, professor. E hoje venho trazer para vocês o conteúdo da semana 2 do PET 3 2021 do sexto ano do Ensino Fundamental. Números decimais. Hoje iremos aprender o seu conceito, a sua estrutura, a leitura, as propriedades e as operações com números decimais, adição, subtração, multiplicação, divisão e também a potenciação. Mas antes de começarmos, já te convido aí a dar o like no vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que são postados aí a cada semana. Não esqueça! E não esqueça também de me seguir em todas as minhas redes sociais. Os links estão logo abaixo na descrição deste vídeo. Aqui abaixo também está passando o meu Instagram, @AntônioCarlos_professor. Me segue lá, mande o seu direct com sugestões de vídeos novos para o canal. Vamos para o conteúdo? Você sabe o que são números decimais? Se não sabe, vai aprender já já! Semana 2, PET 3, 2021, sexto ano do Ensino Fundamental. Números decimais. Números decimais são números que possuem vírgula na sua composição. São números que têm uma parte inteira e outra parte decimal. Exemplo aqui logo abaixo, nós vemos, né? Aqui 0,1, que corresponde aí a 1/10, né? Uma parte de 10 partes no total. 0,01, 1/100, né? Uma parte de 100 partes do total. E 0,34, que são aí 34 centésimos, que são 34 partes de 100 partes no total, tá ok? A estrutura de um número decimal, ela é composta pela parte inteira e pela parte decimal. A parte inteira, ela fica à esquerda da vírgula, antes da vírgula. E a parte decimal, ela fica após a vírgula, à direita da vírgula, certo? Aqui no exemplo, nós temos o número 1423 inteiros e 589 milésimos. 1423 é a parte inteira, 589 é a parte decimal. Na parte inteira, né, nós temos aí a unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E na parte decimal, né, nós temos os décimos, os centésimos e os milésimos. Tá ok, turma? Vamos lá. Leitura de um número decimal. Como que a gente lê um número decimal? A gente lê um número decimal lendo a parte inteira e depois a parte decimal. Se a parte inteira for igual a 0, a parte decimal será a que vai prevalecer, né, na ordem da leitura, na ordem da escrita. Vamos ver alguns exemplos. 12,5 são 12 inteiros e 5 décimos. Por que décimos, né? Porque tem uma casa após a vírgula. 2,47, ó, 2 inteiros e 47 centésimos. Porque tem duas casas decimais após a vírgula. E o terceiro exemplo, 8 milésimos, que são aí 3 casas decimais após a vírgula. A primeira propriedade dos números decimais, elas nos falam sobre a transformação, né, de uma fração decimal em um número decimal. Como que a gente faz isso, né? Nós vamos pegar o número que está no numerador e a vírgula, né, a quantidade de casas decimais após a vírgula vai ser de acordo com o denominador. No caso aqui, o 10 tem um zero, então vai ter uma casa decimal após a vírgula. Aqui, mesma coisa, ó, 20
7. Está sobre 100. O 100, ele tem 2 zeros, 2 casas decimais. 0,27. 34 agora. 34 sobre 1000. Ó. 1, 2, 3. Como são 3 casas decimais, eu vou acrescentar um zero aqui. Vai ficar 0,034. Ou seja, 34 milésimos. Tá ok? Segunda propriedade é o inverso. Quando nós temos aí um número decimal e a gente quer passar para a fração decimal. Como que a gente vai proceder? A gente vai copiar o número, tá? No numerador e o denominador será o número 1 seguido da quantidade de casas decimais após a vírgula. Vamos lá o exemplo. 1,2. Então, o numerador vai ser 12. 12 sobre quanto? Sobre 10. Por que 10? Porque tem uma casa decimal após a vírgula. Fazendo a simplificação, né? Ambos são pares. Dá para dividir por 2. Vão ficar aí 6 quintos. 0,55, ou seja, 55 centésimos. 55 sobre o valor do denominador vai ser 100. Novamente, né? Dá para a gente dividir por 5. 55 por 5 são 11 e 100 por 5 são 20. Corresponde aí à fração 11 vinteavos. E o último, né? 271, sem o zero, sem a vírgula. E embaixo vão ser sobre 1000. Por que sobre 1000? Porque tem 3 casas decimais. Lembrando que a quantidade de zeros é igual à quantidade de casas decimais. A representação decimal dos racionais ela não se altera, né, na sua escrita quando a gente acrescenta ou retira zeros à sua direita. No caso, 0,5, que é um meio, né? Corresponde ao mesmo valor de 0,50, que corresponde ao mesmo valor de 0,500, que corresponde ao mesmo valor de 0,5 mil. Não vai se alterar de forma alguma, tá ok? E na comparação, né, onde a gente compara entre números decimais, o maior número vai ser aquele que tem a maior parte inteira. No caso aqui do nosso exemplo, o 12 é maior que o 4. Consequentemente, 12 inteiros e 56 centésimos é maior que 4 inteiros e 78 centésimos. E quando a parte inteira ela é igual, que é o caso do segundo exemplo aqui, ó, 4 é igual a 4. Aí nós olhamos a parte decimal. O 26 ele é menor que o 98. Consequentemente, 4 inteiros e 26 centésimos é menor que 4 inteiros e 98 centésimos, tá ok? Vamos agora para as operações. Para adicionar ou subtrair, né, números decimais, a gente iguala a quantidade de números de casas decimais, adiciona os zeros à direita, coloca unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo e faz a operação normalmente, como se fosse aí números naturais. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. 1 inteiro e 25 centésimos, mais 3 inteiros e 645 milésimos, mais 98 milésimos, tá ok? Somando tudo, nós vamos ter o seguinte, ó, acrescentando um zero aqui, pois está faltando. 8 mais 5 são 13, né? Vai 1. 9 com 4 são 12. Desculpa, 9 com 4 são 13. 13 com 5 são 18. 18 mais 1 que subiu, 19. Vai 1. 6 mais 2, 8 mais 1 aqui, ó, são 9. 3 mais 1 são 4. Ficamos com 4 inteiros e 993 milésimos. Segundo exemplo, ó,
Exemplo com menos agora. 3 inteiros e 5 décimos, menos 2 inteiros e 74 centésimos. Acrescentando zero onde não tem, né? Igualou as casas decimais. Agora pode fazer, ó, menor, menor, maior. Então, corto 3, fica 2. Aqui vem uma dezena, fica 15. Corto 15, eu vou ficar com 14. E aqui vem uma dezena, fica 10. 10 menos 4 são quantos? São 6. 14 menos 7 são 7. 2 menos 2, 0. Ficamos com 76 centésimos, tá ok? Multiplicação. Como que a gente faz? A gente faz a multiplicação normalmente como se fosse aí números decimais, né? Números naturais. Só no final que a gente vai contar as casas decimais após a vírgula e fazer a contagem no final. Vamos lá. 1,23, né? 1 inteiro e 23 centésimos, vezes 2,4, né? 2 inteiros e 4 décimos. Fazendo a multiplicação, ó, 3 vezes 4, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 4 vezes 1, 4. Pegando 2 agora. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Fazendo o somatório aqui, ó. Normalmente, né, como eu falei para vocês, como se fosse uma multiplicação normal de um número natural. Vamos lá. 2, 9 mais 6 são 15, vai 1. 4 mais 4, 8, mais 1 aqui, 9. E 2, né, é só repetir. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? 1, 2, 3. Aí a gente conta aqui, ó. 1, 2, 3. 2,952, ou seja, 2 inteiros e 952 milésimos. Na divisão, como que nós fazemos? Nós fazemos da seguinte forma. A gente iguala as casas decimais do dividendo e do divisor e coloca zeros, né? Cancelando aí os zeros quando necessário e as vírgulas. Depois faz a divisão normal. Vamos pegar o exemplo aqui, ó, de 10 dividido por 4. 10 por 4 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 4 são 8. 10 menos 8, né? São 2. O 2, ele é menor que o 4. Então, vou acrescentar o 0 e colocar uma vírgula aqui, ó. 20 por 4 são quanto? São 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 são 0. Ficamos com o resultado de 2 inteiros e 5 décimos. Mais um exemplo aí. 3,4, né? 3 inteiros e 4 décimos, dividido por 2. Vamos lá. Aqui, ó, nós temos uma casa decimal após a vírgula. Vou colocar aqui no 2 também. Uma casa decimal após a vírgula. Cancela as vírgulas e vamos fazer a divisão normal, como se fosse aí um número natural. 34 por 20 dá 1. 1 vezes 20 são 20. 34 menos 20 são 14. Abaixo 0, como não tem nada, eu coloco a vírgula. 14 por 2 são 7. Ó. 7 vezes 2, 14. No caso, 140 menos 140 vai dar 0. Ficamos aí com 1 inteiro e 7 décimos. Tá ok? E na potenciação, né? Como que a gente faz? Como se fosse aí também um número natural. Lembrando que a potenciação, ela tem, né, a base, que é o fator que se repete, e o expoente, que é a quantidade de vezes que esse número, né, esse fator se repete. No caso, 2,1 são 3 fatores iguais. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter 9 inteiros e 261 milésimos. Percebam vocês que o valor que está aqui no expoente é a quantidade de casas decimais da potência. Pegando o último exemplo, 0,2, que é o fator, vezes 0,2, porque está elevado ao quadrado, né? 2 vezes 2,
4. Quantas casas decimais tem que ter após a vírgula? 2. O 4 tem um algarismo só. Então, nós vamos acrescentar o 0. Vai ser, então, 0,04, ou seja, 4 centésimos, tá ok? Eu espero aí que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabe, não esquece aí de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que são postados aí a cada semana. E não esqueça também de me seguir em todas as minhas redes sociais. Os links estão logo abaixo na descrição deste vídeo. Coloque aí o seu comentário, o que você está achando, se você está aprendendo ou não. Vamos fazer as nossas atividades e vamos vencer mais essa etapa na educação. Muito obrigado por você que ficou aqui até o final deste vídeo. Forte abraço, fiquem todos com Deus e tchau!